Tá gravando, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à mentoria para professor efetivo do DF, em que você dá uma volta total em todo o edital em apenas 23 dias, ao vivo, aqui comigo, e a mentoria para professor efetivo do município de Valparaíso, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias. Vamos conferir essas informações aqui, então, bem rapidinho, ó. Em 18 dias... Mentoria Valparaíso. Mentoria Valparaíso, que é nas segundas-feiras, tá? Segundas, às 20 horas. Nós damos uma volta total no edital em apenas 18 dias. Já fizemos o dia 1, foi no aulão de sábado. Hoje vamos para o dia 2 do Valparaíso. O que nós vamos ver na aula de hoje? Vem aqui comigo, rapidinho, ó. E a Secretaria de Educação do DF, a gente, ó, SEDF, a gente dá uma volta em apenas 23 dias em todo o edital, às aulas da quarta, às 20 horas. Às 20 horas. Hoje nós vamos ver do Valparaíso. Então, vem aqui comigo, ó. O que nós vamos ver na aula de hoje? Na aula de hoje, nós iremos aprender os seguintes conteúdos, ó. Nós estamos aqui diante do guia de estudos para professor efetivo do Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias. A Socorro falou assim, você dá todas as matérias? Socorro, eu dou português, redação, legislação, direitos e pedagogia, tá? A parte de raciocínio lógico, matemática, também português, nós teremos professor convidado, redação, professor convidado, porém, nós já iremos fazer essas questões de português aqui na nossa aula, tá? Raciocínio lógico vai ser professor convidado, então, ó, no dia 2 aqui tem raciocínio lógico. Lá no material da mentoria, das aulas que já estão gravadas, as que não são ao vivo, tem esse material aqui de raciocínio lógico, você já pode assistir. Porém, nas nossas aulas ao vivo, nós vamos ver aqui esses seguintes conteúdos hoje, ó. Hoje nós iremos aprender por meio das questões: realidade do Goiás e Valparaíso, conflitos sociais, desigualdade, pobreza, fome e direitos humanos, emergência de saúde pública, surtos e epidemias. Depois nós vamos ver português, colocação pronominal e educação básica com a LDB, Lei 9.394 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vocês já conhecem muito bem. Esse conteúdo aqui de raciocínio lógico nós iremos ver no nosso aulão com o professor Elton, porém, lá no material da mentoria, onde tem as videoaulas, os PDFs, tem todo esse material já gravado, tá? Só não vamos ver neste momento no ao vivo, porém, iremos ver posteriormente. Na aula 1, que já está gravada, já está disponível, nós vimos educação básica, com história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da educação pública, história da educação brasileira, marcos legais da educação. Vimos português com interpretação de textos e vimos educação básica com o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, por meio da Lei 8.069 de 1990. Tá? Então, na aula de hoje, vamos ver esses 3 conteúdos aqui por meio das questões. Vamos ver também ali um pouquinho acerca da redação. Lembrando, olha só, que esse aqui é o guia de estudos para professor efetivo do Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias, ao vivo comigo aqui por meio das questões. Então, olha só. Aqui nós temos a barra de menu, só para vocês conhecerem rapidamente. Aqui nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Depois eu deixei uma análise completa para você de todas as matérias, e aqui eu quero que você grave 3 informações importantes. Em vez de nós termos os conteúdos muito cobrados pela banca UFG Verbena, eu analisei mais de 500 questões por matéria, e cheguei à seguinte conclusão: em vez de nós termos os conteúdos mais cobrados, em amarelo os conteúdos de intermediária cobrança e em vermelho os conteúdos de baixa cobrança. Eu passo essa alusão para você aqui dentro do guia de estudos. Olha só. Olha só. Verde, que vamos ver hoje, realidade do Goiás, cai muito na prova. Colocação pronominal, já não cai tanto assim na verbena, lá na quadra que cai.
Educação básica, LDB cai bastante. E nos outros dias você vai encontrar aí conteúdos em amarelo, tá? Ao final de 18 dias apenas, a gente dá uma volta completa aí em todo o edital do Valparaíso. Então, fazendo uma alusão assim de quanto que a gente tem de tempo e o quanto que dá para fazer de voltas em todos os conteúdos de todas as matérias, dá para a gente ver 6 voltas completas em todo o edital do Valparaíso até a data da prova. A Flávia Pires, que é minha aluna, está ao vivo aí. Flávia Pires, boa noite, tudo bem? Alô, Flávia Pires? Boa noite, prof. Flávia Pires, eu estou contando aqui para eles que é possível dar uma volta no edital do Valparaíso em apenas 18 dias e da Secretaria de Educação em 23 dias. Você que é minha aluna aí, aprovada, vai contar um pouquinho agora aqui, rapidinho, em 30 segundinhos, para a gente começar a aula. Isso é verdade? Como é que funciona? Fala um pouquinho aí com as suas palavras. Boa noite, pessoal. É verdade, sim. Eu gostaria até mesmo de agradecer aqui a oportunidade de ter participado da mentoria do professor temporário. Eu estive hospitalizada e mesmo assim eu consegui assistir às aulas do professor e tudo no dia da prova que tinha para responder, eu vi nessas aulas com as revisões, com o guia, com os simulados. Então, vale a pena realmente se empenhar, porque a mentoria ela faz com que você estude várias vezes em menos tempo do que sozinha eu não iria conseguir. Então, eu já tive o sucesso do temporário e estou aguardando agora para fazer o do Valparaíso e da Secretaria do Efetivo. Lembrando que a mentoria não é apenas uma mentoria de questões, essa aqui é uma vertente da mentoria. Ela acontece em 3 vertentes. A primeira vertente é acompanhamento individual e personalizado, até o dia da prova, em que você recebe todos os materiais em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos, que está em tela, em que você dá uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em apenas 18 dias, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela UFG Verdena e mais de 30 mil questões comentadas. Temos as lives, a dona Dina também, minha aluna, acabou de entrar. Temos as lives todas as segundas para o Valparaíso, quartas para a SEDF e aos sábados a gente faz simulados, redação e outros conteúdos. Então, olha só, nas lives eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, de estudar a legislação e tudo por questões simulados e fazemos as questões. Porém, a mentoria aí tem todas essas aulas já pré-gravadas, as videoaulas, os PDFs, os resumos e mapas mentais, mais a mentoria de redação, que são 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book, ó. Deixa eu demonstrar aqui rapidamente o e-book para vocês. O meu e-book com temas, escopo, modelos prontos e folha de resposta. Ó, aqui mesmo, só um instante. Aqui mesmo, ó, essa aqui é a folha de resposta que eu estava escrevendo. Aí nós temos os temas aqui, ó. Nós temos os temas aqui. Temos os temas prontos já para você. Então, tem o tema pronto, a tese e os tópicos frasais que você vai descobrir como que se faz a escrita disso durante a nossa mentoria, tá? Então, a mentoria ela é um acompanhamento individual e personalizado com todos os materiais, mais a mentoria de questões ao vivo e mais a mentoria de redação. E olha só, com esse material de redação, como que vai ser a redação? Ó, é um parágrafo de introdução, né? Redação dissertativa, argumentativa e expositiva. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. A gente vai aprender isso nas nossas aulas, tá? Olha só, com esse e-book aqui, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Eu vou escrever aqui um parágrafo de introdução com você em menos de 1 minuto para você ver como que dá para encaixar. Se liga aqui comigo, ó. O tema que a gente vai colocar aqui é educação inclusiva. Então, como que vai ficar? Veja comigo. Lembrando que a gente vai fazer o simulado daqui a pouco, do dia 2. Do dia 2, no nosso guia de estudos, em que a gente dá uma volta total em apenas 18 dias. Olha só. A educação inclusiva. A educação inclusiva. Olha só como é que ficou. Primeiro parágrafo. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o Distrito Federal. Primeiro período, a gente já finalizou aqui, ó, com um ponto.
Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são esses. Aí nós vamos falar aqui do transtorno do espectro autista e vamos falar aqui ou do transtorno do espectro autista, ou então da superdotação. Vamos fazer melhor? Vamos falar aqui do AE. Vamos falar aqui do AE, que pega tudo. Ó, aqui nós vamos falar do atendimento educacional especializado, o AEE, e aqui nós falamos da Lei Berenice Piana. Lei Berenice Piana, que pega aí a parte de TEA, que pega aí o transtorno do espectro autista. Então, olha só, como ficou o nosso parágrafo de introdução. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o Distrito Federal, em todas as escolas do Distrito Federal, pode ser colocado assim. Finalizamos o primeiro período aqui, ó. Segundo período do texto, para isso é importante levar em consideração dois argumentos que são eles. Argumento 1, o atendimento educacional especializado, o AEE, e o argumento de número 2, a Lei Berenice Piana aí, que atende ao espectro autista, tá? Então, aqui, ó, no parágrafo 2, você vai falar, ó, primeiramente é necessário abordar, aí você vai falar sobre o AEE, e depois, ó, tal situação ocorre, vai trazer a justificativa, vai explicar o que é o AEE. Nesse parágrafo, é importante que você convença ao leitor colocando dados, fatos, citações pertinentes ao tema. No terceiro parágrafo, você vai falar da TEA, da Lei Berenice Piana. Aqui, ó, essa situação pode gerar como consequência... Aqui você vai trazer o argumento, a Lei Berenice Piana, e vai trazer uma consequência dessa lei. E, por fim, mas não menos importante, ó, no parágrafo de conclusão aqui abaixo, você vai trazer uma política pública que pode aí melhorar a situação da educação inclusiva nas escolas do Distrito Federal. Bacana? Então, ó, apenas com esse esqueleto de redação, você já leva 70% da sua redação pronta para a prova. Porém, a nossa aula de hoje não é focada na redação, né? Nossa aula de hoje, eu vou te ensinar a como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em apenas 18 dias. Professor, não vou fazer do Valparaíso, só Secretaria de Educação. Quanto tempo dessa volta? Em 23 dias. Olha só, aqui no do Valparaíso, a gente vai conhecer, ó, conhecimentos gerais, língua portuguesa comigo e professores convidados. Raciocínio lógico com o professor convidado. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do município do Valparaíso, você vai ver comigo, professor Guilherme. E os conhecimentos específicos da área da educação, que é temas educacionais e pedagógicos, currículo e produção de conhecimento, processo de ensino-aprendizagem e legislação, você também vai ver comigo, que é a minha especialidade, ok? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, propriamente dito. Nós vamos ver aqui, ó, os conteúdos do dia 2, realidade do estado de Goiás, conflitos sociais, desigualdade, pobreza, fome e direitos humanos, emergências de saúde pública, surtos e epidemias, depois vamos ver português, colocação pronominal, e vamos fechar com a nossa LDB. Raciocínio lógico a gente vai ver junto com o professor convidado em uma outra oportunidade. Eu mandei para você o material no grupo, porém você não precisa abrir esse material do grupo, tá? Esse material do grupo é para você utilizar em casa, para você fazer a sua revisão. As questões você vai acompanhar aqui pela apresentação. Então, como vai funcionar? Eu irei fazer a questão aqui com você, vou ler a questão para você, logo depois eu vou corrigir a questão e a gente vai ver o gabarito, tá bom? Então, ó, questão de número 1, vamos para a primeira questão de hoje. Dia 2, primeira matéria, realidade de Goiás e Valparaíso, ó, uma coisa bem importante aqui para colocar. Realidade do Goiás e Valparaíso, conflitos sociais, desigualdade, pobreza, fome e direitos humanos, emergências de saúde pública, surtos e epidemias. Tá vendo que tá verdinho aqui, como eu apontei lá no guia de estudos? Então, quer dizer que é um conteúdo muito cobrado pela banca UFG, ó, Instituto Verbena, banca UFG. Eu vou fazer o apontamento para você de cada conteúdo, de cada matéria, o que é mais importante, o que cai menos e o que cai mais. A Socorro perguntou assim, quem será a banca? Aqui, ó, Instituto Verbena, UFG, tá? Conteúdo, este conteúdo aqui, ó,
Não estou falando que essa matéria aqui, Realidade de Goiás e Valparaíso, é muito cobrada. Estou falando que este conteúdo desta matéria cai muito. Outros conteúdos vão cair menos. Preste bastante atenção. Entenderam? Então, vamos lá. Ó. Esse conteúdo aqui cai muito. Questão de número 1. Sobre as características históricas do estado de Goiás, assinale a única alternativa correta. Então, ele quer a única correta. Vamos lá. A. O Palácio do Conde dos Arcos, da cidade de Goiás, foi a primeira sede dos governadores da província de Goiás. Foi construído no século XVII, na praça principal da cidade, antiga capital do estado, pelo primeiro governador, Dom Marcos de Noronha, conhecido como Senhor dos Arcos. Vou para a questão B. Se você não souber a resposta, pode chutar. Tudo bem você não saber a resposta. Você vai aprender comigo aqui durante a aula. B. Com o processo de independência do Brasil em 1822, a estrutura política não sofreu mudanças marcantes em Goiás. Essas mudanças ocorreram de maneira gradual e com disputas internas pelo poder entre os grupos locais. Nesse contexto, destaca-se o movimento separatista do norte de Goiás, provocado por interesses econômicos e políticos dos grandes proprietários de terra descontentes com a falta de benefícios do governo. Próxima alternativa. C. No século XIX, a economia de Goiás esteve integrada à nacional por meio dos rios da região norte das estradas que conectavam o estado ao estado de São Paulo, o que estimulou a produção de itens derivados de pecuária, como charque, couro e chifres. Ou letra D, a chamada Revolução de 1909, também conhecida como Revolução de Quinta, foi uma expressiva demonstração de poder do governo federal contra o coronelismo goiano. Ocorreu quando tropas federais retiraram do poder os membros da chamada Legião Rubra, que haviam derrotado o grupo político chaveirista. E aí, você acredita que a questão A, B, C ou D é a nossa alternativa correta? Jogue para mim a resposta, coloque para mim a resposta no chat. A, B, C ou D. A Socorro falou assim, a critério de correção como é? Uma errada anula uma certa? Socorro, não tem isso na banca UFG Verbena. Isso aí é da Quadrix e da SESC, tá? A, B, C ou D? Um minutinho para vocês. Lembrando, se você não sabe a questão, pode chutar aqui na aula, pode chutar. Que aí você vai aprender aqui comigo. Eu sei que esse conteúdo de Goiás, muita gente não está familiarizado, outras pessoas estão, porque acabaram de fazer a prova da Ocidental. Olha só, então a nossa alternativa correta aqui, é a letra B. É a letra B, tá? Nossa alternativa correta é a letra B, com o processo de dependência do Brasil em 1822, a estrutura política não sofreu mudanças marcantes em Goiás. Essas mudanças ocorreram de maneira gradual e com disputas internas pelo poder entre os grupos locais. Nesse contexto, destaca-se o movimento separatista do norte de Goiás, provocado por interesses econômicos e políticos dos grandes proprietários de terras, descontentes com a falta de benefícios do governo. Vamos avançar aqui. Olha só, eu fiz a correção das demais alternativas, está no material que eu enviei no grupo. Nosso gabarito é a letra B, você pode conferir as demais alternativas em casa. Questão de número 2. A distância que separava o Rio de Janeiro, então sede da Corte Imperial, das diversas províncias do Império, dificultava para o governo imperial a centralização do poder. Um dos meios utilizados para solucionar esse problema em relação ao Goiás foi: letra A, estabelecer a autonomia administrativa da província goiana. B, instituir um conselho de Estado para atuar na região goiana. C, realizar a nomeação de presidente sem vínculos com a terra goiana. Ou D, promover o isolamento político das oligarquias locais na província goiana. A, B, C ou D? Coloca para mim aí no chat, por favor, um minutinho para você.
Um minutinho para você. A, B, C ou D. Vamos corrigir a questão. A alternativa correta da nossa questão é a alternativa letra C, tá? Realizar a nomeação de presidente sem vínculos com a terra goiana. Vamos entender o porquê? Ó, eu vi que todo mundo errou. Não, a Arlete acertou. A dona Arlete acertou. Vamos entender aqui o porquê que essa questão ela está. A letra C é a correta. Olha só. Análise do contexto da questão. A questão aborda a dificuldade do governo. Deixa eu colocar aqui o apontador a laser. A dificuldade do governo imperial brasileiro em centralizar o poder devido à distância entre a sede da Corte Imperial do Rio de Janeiro e as diversas províncias do Império, focando especificamente na província de Goiás. Então, olha só, eu analisei as demais questões, A, B, C e D, mas vamos ver aqui a nossa questão que está correta. As demais você pode ver em casa. Ó, este item corresponde ao gabarito da banca. Olha a análise. O item sugere que o governo imperial resolveu o problema da centralização do poder em Goiás, realizando a nomeação de presidentes sem vínculos com a terra goiana. Isso está de acordo com o gabarito da banca. Essa prática era comum durante o período imperial, para evitar que os presidentes de província tivessem interesses locais que pudessem conflitar com os interesses do governo central. Fundamentação: a nomeação de presidentes de província sem vínculos locais era uma estratégia do governo imperial para garantir a lealdade desses administradores ao governo central e evitar a formação de poderes regionais autônomos. A nomeação de presidentes de províncias sem vínculos locais era uma estratégia do governo imperial para garantir a lealdade desses administradores ao governo central e evitar a formação de poderes regionais autônomos. Essa prática ajudava a manter a centralização do poder e a coesão do império, ok? As demais questões, gabarito então, letra C, gabarito então, letra C. A Socorro está levantando a mão. Dona Socorro, sempre no final da aula eu tiro as dúvidas se forem pertinentes, tá? A Socorro falou assim: eu não entendi a questão. Foi sem querer, professor, desculpa. Não, você pode, se for sobre a questão, pode perguntar. Agora, se for uma outra, vale para todos, tá? Se fosse uma dúvida do edital ou coisas assim, a gente vê no final da aula. Olha só, a Socorro falou que não entendeu, então vamos voltar aqui para ela. A distância que separava o Rio de Janeiro entre a sede da Corte Imperial das diversas províncias do Império dificultava para o governo imperial a centralização do poder. Ou seja, o Império queria o poder centralizado, porém, ele tinha ali que colocar um governador, que aqui nós chamamos, na época era chamado de presidente, em cada estado, em cada província. Ainda não eram definidos em estados, eram definidos províncias. Um dos meios utilizados pelo governo para solucionar esse problema em relação ao Goiás foi realizar a nomeação de presidentes sem vínculos com a terra goiana, ou seja, não colocaram os locais, colocaram pessoas de fora para governar, vieram pessoas lá do Rio de Janeiro para governar o estado do Goiás. Bacana? Então, olha só, vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Questão de número 3. Eles eram chefes de grupos familiares ricos que comandavam a vida política, econômica e social, controlavam eleições pelo voto de cabresto e usavam a força necessária para se manter no poder ou indicar quem seria eleito no estado de Goiás. Trata-se do jagunços, monarquistas, coronéis ou bandeirantes. Um minutinho para você. Responda para mim no chat. Responda para mim no chat. Responda para mim no chat, um minutinho para você. Responda para mim no chat, mais um minutinho para você.
Mais um minutinho para você, responda para mim no chat. Já vamos corrigir a questão. Vamos corrigir a questão, então, olha só. O gabarito da questão, vamos ler de novo. Eles eram chefes de grupos familiares ricos que comandavam a vida política, econômica e social, controlavam eleições pelo voto de cabresto e usavam a força necessária para se manter no poder ou indicar quem seria eleito no estado de Goiás. Trata-se aqui dos coronéis, letra C de casa, ok? Aí aqui, olha só. Eu corrigi as demais questões, e está no material que você recebeu lá no grupo. Você pode dar uma olhadinha em casa, caso tenha tido alguma dúvida. Questão de número 4. Agora a gente já pula um pouquinho para a saúde. Lembrando, gente, ó, que nós vamos dar 6 voltas nesse edital. Ou seja, eu vou passar 6 vezes por esse conteúdo. Em cada vez que eu passar nesse conteúdo, eu vou pegar um aspecto ali diferente para a gente aprender mais e mais, porque isso aqui é como se fosse conhecimentos gerais, né? Essa parte aqui do edital do Valparaíso. Vamos lá, então, ó. Questão de número 4. Os planos de contingência no contexto das emergências em saúde pública, questão recente da UFG Verbena de 2024. Os planos de contingência no contexto das emergências em saúde pública são muito importantes por prever as responsabilidades de cada organização, as prioridades e medidas a serem tomadas, bem como os recursos que serão destinados à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, definiu como prioridade os planos de contingência, dentre outros. Qual é a prioridade dos planos de contingência, dentre outros? A dengue, a febre amarela e o manejo de desastres, inundação e seca. B, HIV, AIDS, tuberculose e hanseníase. C, tracoma, sarampo e manejo de desastres aéreos. Ou D, antax, poliomielite e leptospirose. Isso aí. A, B, C ou D, responda para mim no chat. Professor, não sei. Aí a gente vai aprender. Essas aqui eu vou corrigir bem legal, assim, para vocês pegarem. A, B, C ou D, olha só, o gabarito da nossa questão é a letra A, tá? Dengue, febre amarela e manejo de desastres, inundação e seca. Vamos entender por que o gabarito da nossa questão é a letra A? Olha só, comentário. Agora vamos pegar aqui bem detalhado. Para compreender a questão proposta, é essencial entender o conceito de planos de contingência no contexto das emergências em saúde pública. Esses planos são estratégias pré-definidas para lidar com situações críticas, como surtos de doenças ou desastres naturais, garantindo que as ações sejam coordenadas e eficazes. No Brasil, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde desempenha um papel crucial na definição de quais situações exigem atenção prioritária. O objetivo é mitigar, ou seja, diminuir os impactos de emergências na saúde pública, protegendo a população dos recursos disponíveis. A alternativa correta é a letra A, dengue, febre amarela e o manejo de desastres, inundação e seca. Essa resposta está correta, porque esses são, de fato, problemas de saúde pública no Brasil que exigem planos em contingência, ou seja, o que é a contingência, gente? É você se preparar para quando ocorrer o desastre. Detalhados e eficazes. A dengue e a febre amarela são doenças endêmicas que frequentemente resultam em surtos, enquanto desastres naturais, como inundações e secas, têm impacto direto na saúde e segurança das comunidades afetadas. Aí eu analisei as demais questões, tá? Deixei para você aqui
você pode dar uma olhadinha em casa. Gabarito da nossa questão, ficou aqui a letra A. Vamos para a próxima questão. Nossa última questão dessa parte de realidade do estado do Goiás, município do Valparaíso. Então, olha só. Nossa última questão de hoje, tá? Lembrando que vamos fazer mais 6 vezes esse tipo de questão desse conteúdo, dessa matéria, porque vamos dar 6 voltas em todo o edital. Vamos lá, então, ó. Questão de número 5. Questão de número 5. A concepção de seguridade social composta pelo tripé saúde, assistência social e previdência social. Então, qual é o tripé que nós vamos ver aqui agora? Saúde, assistência social e previdência social. Questão de 2022 da banca UFG Verbena. A Socorro perguntou assim, as aulas terão duração de quantas horas? Geralmente 1h15, tá? Geralmente 1h15. Vamos continuar aqui, gente. Ó, a concepção de seguridade social, composta pelo tripé saúde, assistência social e previdência social, representa um dos maiores avanços da Constituição Federal de 1988 no que se refere, à proteção social. Expressa ainda a afirmação e a extensão de direitos sociais. Direitos sociais, eles estão contidos lá no artigo 6º da Constituição Federal de 88, tá? Inclusive, a parte de legislação, direitos, é a minha especialidade. Extensão de direitos sociais, destacando-se como significativas a... Vou ler aqui de novo, ó. A concepção de seguridade social, composta pelo tripé saúde, assistência social e previdência social, representa um dos maiores avanços da Constituição Federal de 1988, no que se refere à proteção social. Expressa ainda a afirmação e a extensão de direitos sociais, que é o artigo 6º, destacando-se como significativas a... Então, ó, acerca da assistência social, da previdência social, dos direitos sociais, ele quer saber aqui a alternativa correta. Melhora... O que os direitos sociais causam? Melhora... Deixa eu só pegar o laser aqui. Só um instante. Melhora de condições de vida da classe trabalhadora. Melhora das condições de vida da classe trabalhadora. A emergência dos direitos sociais. Vou pegar o laser aqui. Melhora das condições de vida da classe trabalhadora. A emergência dos direitos sociais, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a reforma da previdência social e as garantias sociais como direitos universal, ou seria B, delimitação do acesso aos direitos sociais, as políticas sociais como pauta de luta da classe trabalhadora, dos trabalhadores, a integralidade da saúde, a transversalidade na assistência social e o direito da população aos mínimos sociais, seria isso mesmo? C, agenda estratégica na luta democrática e popular, o acesso à política de assistência social, as conquistas expressas na Previdência Social, a tentativa de rompimento da ordem social vigente e a saúde como direito de cidadania. Ou B, universalização da saúde, a concepção de direito social é dever do Estado, o Estatuto de Política Pública, a assistência social, a definição de fontes de financiamento e as modalidades de gestão democrática e descentralizada. Essa questão aí dá para responder. A, B, C ou D? Responda para mim no chat. Essa tá tranquila. Responda para mim no chat. Gabarito da questão. Essa tá bem de boa. Qual é o gabarito da questão? A, B, C ou D? Mais ou menos. Joedna está aqui. Joedna é minha aluna nova. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Júlia Marta, te liguei, Júlia Marta, hoje. Não me atende. Júlia Marta, fala comigo. Dona Dina também está aqui hoje, graças a Deus. Dona Dina, depois da live aqui eu vou te ligar, tá? A senhora já decidiu?
Muito bem, gente. Ó, o gabarito da nossa questão aqui é a letra D, tá? Letra D. Letra D. A universalização da saúde, a concepção de direito social e dever do Estado, o Estatuto da Política Pública, assistência social, a definição de fontes de financiamento e a modalidade de gestão democrática e descentralizada. Óbvio que eu corrigi a questão para você, deixei aqui toda detalhada, tem aqui os comentários, mas essa questão está tão simples que eu acredito que eu vou preferir te demonstrar os erros aqui na tela, ó. Melhora das condições de vida da classe trabalhadora. Isso aqui não é direito social. Isso aqui é direito político dos trabalhadores. Artigo 8º. Artigo 8º. Emergência dos direitos sociais, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a reforma da Previdência Social, as garantias sociais como direito universal. Então, já saiu do artigo, foi para o 8º, não, está errado. Delimitação do acesso a direito social, isso aqui é segregar, isso aqui é segregação. Então, ficou errado também. E a agenda estratégica na lógica democrática estava certo, mas aí ele falou aqui, a tentativa de rompimento da ordem social. Aí ficou errado também, tá? Corrigi aqui a questão bem bacana para você. Ó, a letra D, que é a correta, vou ler esse pedacinho aqui para você, que é interessante, ó. Justificativa da letra D. A Constituição Federal de 1988 trouxe a universalização da saúde, reconhecendo como um direito social e um dever do Estado, Com a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, a assistência social foi consagrada como Estatuto de Política Pública, destacando a importância de definir fontes de financiamento para garantir a sustentabilidade do sistema. Além disso, a gestão do sistema deve ser democrática e descentralizada. Quando fala que deve ser democrática e descentralizada, depois nós vamos ver o que é administração direta e administração indireta. Isso cai lá para a Secretaria de Educação, dentro de Direito Administrativo. Administração direta e administração indireta. Descentralizar é você pegar... Quem é a administração direta? É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E quem é a administração indireta? É as autarquias, é as fundações de direito público e privado, principalmente direito público, as economias, as sociedades de economia mistas e as empresas públicas. Então, quando o Estado ele transfere essa responsabilidade para um particular, ou então ele cria ali uma UPA, ele está fazendo a descentralização aí dessa responsabilidade. Isso aí você só vai aprender melhor se você realmente focar em direito constitucional e direito administrativo. Sem essas matérias, o seu conhecimento sempre vai ser limitado, tá? Além disso, não querendo te colocar para baixo, mas é porque eu já conheço como que funciona o concurso. Além disso, a gestão do sistema deve ser democrática e descentralizada, o que são pilares fundamentais de seguridade social. Bacana? Agora, nós iremos para português, colocação pronominal, que nesse caso aqui, é um assunto pouco cobrado nas questões do Instituto Verbena da UFG. Mas antes da gente ir para português, colocação pronominal, eu vou fazer rapidamente aqui a nossa chamada. Como que funciona a chamada, professor Guilherme? Como funciona a chamada? Ó, eu vou falar o seu nome aqui, só um instante. Deixa eu explicar aqui para você como é que funciona a chamada. Lá na escola do temporário, no efetivo, na nossa escola a gente não tem a chamada. Aqui na nossa aula a gente também tem a chamada, tá? Tanto para quem já é aluno, quanto para quem ainda, quem sabe um dia, vai ser aluno, né? Quem sabe um dia vai ser aluno. Olha só. Deixa eu colocar aqui para você. Nossa chamada, é 1 minutinho só a nossa chamada, tá, gente? Ó, chamada. Como que você vai responder a chamada? Eu vou falar o seu nome aqui e você vai me mandar lá no privado do WhatsApp, a seguinte palavra.
Presente. Presente. Aí você responde a chamada. Então, vamos lá, rapidamente fazer aqui a nossa chamada da aula de hoje. Ainoá Barbosa, Arlete, Dina Alves, Fátima Cruxem, Dona Fátima, da Dona Novena. Muito obrigado por estar aqui, Dona Fátima. A senhora é maravilhosa. Eu queria muito te ver na aula de hoje. Muito obrigado por estar aqui. Responda a chamada para mim, Dona Fátima. Flávia Pires, Onete, Jéssica Carvalho, Joedna Queirona, Dona Fátima, não é para responder a chamada aqui no Google Meet, é para mandar lá no WhatsApp, ó. Você vai mandar no privado para mim do WhatsApp a palavra presente, lá no WhatsApp, tá bom? Ó, eu vou escrever no grupo. Eu vou escrever aqui no grupo, chamada. Você pode responder também, todos vocês podem responder a chamada, deixando o like na palavra chamada. Então, tem duas formas de você responder a chamada. Mandando presente no WhatsApp ou deixando um joia na palavra chamada, que eu acabei de mandar no grupo. Deixa eu ver quem deixou joia, ó. A Ainoá, a Arlete. Cadê a Dona Fátima? Cadê a Dona Fátima? Ainda não mandou presente. Eu quero o presente da Dona Fátima. Lá no WhatsApp. Manda para mim, Dona Fátima. Presente, professor Guilherme. Presente, prof. Guilherme. Manda para mim, Dona Fátima. Ó, então, gente, vamos passar aqui rapidinho. Só mais uma vez pela chamada. Deixa eu ver aqui quem respondeu a chamada. A Jéssica, a Vanessa, a Joedna, a Arlete, a Ainoá. A Ainoá respondeu a chamada. Tá faltando a Camila Bastos, a Dina Alves, a Júlia, a Raquel, a Socorro, a Vanessa e a Fátima responder a chamada. Vou esperar só um minutinho. Tem alguém, a minha aluna perguntou aqui. Presente. Vanessa, pode ser no grupo dos alunos, ó. Mandei lá a chamada, ó. A Ivonete respondeu, Jéssica, Vanessa, Joedna, Arlete, Ainoá. Cadê a Dona Fátima me mandando? Deixa eu ver se é a Dona Fátima que eu tava... Fátima Cruxem. Aqui, ó, Dona Fátima, ó, mandei presente na nossa conversa. Só a senhora deixar o joinha. Fiz para a senhora. Mandei presente. Pronto. Agora a senhora fez o presente. Então, gente, é isso. Fizemos a nossa chamada. Vamos agora para português, colocação pronominal. Vamos para português, colocação pronominal. Dona Dina, a senhora está ao vivo? A senhora está ao vivo, Dona Dina? Dona Socorro Cruxem, é a irmã da Dona Fátima. Seja muito bem-vinda, Dona Socorro. Todas as dúvidas que a senhora tiver, eu estou aqui super disponível para te ajudar, tá bom? Dona Dina Alves, está com o microfone ligado? Vamos voltar aqui para a aula. Nome bonito, hein? Parece italiano, parece assim também um pouco russo, Cruxem, é diferente, né? Bonito, gostei. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Minha irmã me mandou o link para que eu assistisse. Muito obrigado. Dona Dina, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo. E você? Estou maravilhoso, Dona Dina. Estou bem, estou com a pele boa, Dona Dina? Estou com a pele boa? Tá todo gatão. Muito obrigado. Dona Dina, para a gente voltar aqui para a aula bem rapidinho, fala um pouquinho assim da sua experiência comigo, a senhora que já está comigo desde o início do ano. Você começou no início do ano, foi? Sim, foi, mas assim, no início eu não era muito assim, fiel, não, porque tantos problemas, né, que vai acontecendo no decorrer,
que a gente Hum, às vezes dá um desleixo, né? Então, assim, em uhum. questão de saúde e outras coisas também, né? Mas, assim, quando saiu o edital, né, eu dei mais atenção, né? E Sim. comecei a seguir tudo direitinho. E, e hoje, assim, né, a gente recebe os frutos, né? Não foi bem, como eu sempre falo e repito, que depende de cada um, né? Depende das condições de cada um, se a pessoa tem mais disponibilidade, né? Ela também tem mais chance, né, de estudar melhor. Então, assim, cada um faz o seu horário, né? Então, cada um faz de acordo com as suas necessidades, né? Então, assim, Exato. E como em- foi o seu resultado? Deu para a senhora fechar o edital? Fala um pouquinho para gente. deu. Pelo menos no contrato, né? Eu foquei mais um pouco, né? E deu, realmente. Deu Então, assim, isso que que eu eu falo, que a consegui. gente fecha o edital da secretaria em 23 dias, acontece aqui dentro da mentoria, ou é uma falácia, Acontece. assim? Acontece. Acontece, E não, acontece com muitos alunos, ou é uma coisa assim sim, não, isolada? olha só, não só comigo, né? Que eu cheguei a fechar, mas como outras pessoas também, né? Na época, a gente sempre está aqui no grupo, né? E o professor sempre, ele, da mesma forma que ele está fazendo aí, ele sempre fez também no início, né? Dava as aulas ao vivo, fazia questões, e ele fazia pergunta, né? Você fazia pergunta para as meninas também, e aquelas também que conseguia, né, sempre falava. Tem, mas é como eu estou falando, né? Depende de cada um. Exato. Mas eu sempre fico no pé ao máximo, né? Fica mesmo. Você briga, reclama, entendeu? Mas no final é tudo pro nosso bem. É assim. Sim, Dona Socorro, eu mandei a palavra chamada também para a senhora. Sua irmã me mandou o seu WhatsApp aqui, tá? A dona Fátima. Obrigado, dona Dina, pela sua colaboração, tá? Depois da aula aqui, eu vou ligar para a senhora que a gente tem um assuntinho para resolver. Obrigado, Tá dona ok. Dina. Obrigada. Tchau, de nada. Gente, agora, gente, vamos. Dona Dina, estou gostando demais da senhora aqui, né? Estou gostando demais. Voltou com tudo. Olha só, ano 2024, banca UFG, verbena, tá? Colocação pronominal, assunto pouco cobrado nas questões da UFG. Já lá na banca quadrix é um assunto muito cobrado, tá? Então é importante saber definir isso aí. Texto 2. Filo, por que quilo? Vamos lembrar um pouco de história, política e gramática? O ex-presidente Jânio Quadros gostava de usar palavras difíceis, construções eruditas, perdão, para manter sua imagem de pessoa culta. Diz o folclore político que, ao ser indagado sobre os motivos de sua renúncia em 1961, teria dito: filo, por que quilo? Na célebre frase de Jânio Quadros, filo porque quilo tem-se a ocorrência de. Tem-se a ocorrência de. Perdão. Letra A, mesóclise em filo e ênclise em quilo. B, ênclise em filo e ênclise em quilo. C, ênclise em filo e próclise em quilo. Próclise em filo ou próclise em quilo, letra D. A, B, C ou D. Essa aí tá bem fácil. A, B, C ou D. Ele só quer saber se o pronome, se o pronome aqui, ó, ele está em mesóclise, próclise ou ênclise. Responda para mim no chat. Responda para mim no chat. Um pouquinho gripado, tá, gente? Vocês vão me perdoando aí, mas é melhor vir gripado do que faltar. E aí? A, B, C ou D? A, B, C ou D? Vocês querem pensar um pouquinho mais? Por enquanto, todo mundo errou. Vocês querem pensar um pouquinho mais? Os conceitos de próclise, mesóclise e ênclise? A, B, C ou D? Tentem outra alternativa. Tentem outra alternativa.
Dona Socorro também, muito bonitona, igual a Dona Fátima, né? Família linda. Parabéns, Dona Fátima, pela sua irmã. Bonitona também, Dona Fátima. Minhas alunas todas gatinhas. Gente, então, olha só. A alternativa correta é a letra B, tá? Ênclise em filo e ênclise em quilo. Letra B. Vamos entender o porquê? Olha só. Ó, gabarito letra B. Comentário. Ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. Olha só que, gente, não tá depois do verbo. Verbo fi, pronome lo. Verbo que, pronome lo. Então, olha só aqui. Existem mais dois tipos de posição. Próclise, pronome antes do verbo, e mesóclise, pronome no meio do verbo. Vamos ver exemplos? Telefonei-lhe na hora combinada. É uma ênclise. Ontem me disse que não viria. Próclise. Ontem, ao verbo aqui, o me. Ontem é palavra atrativa, tá? Palavra atrativa, próclise. Convidar-te-ia. Olha aqui o pronome na mesóclise. Muito fácil. Isso aí vocês irão pegar durante as nossas aulas. Essa parte de pronome é bem tranquila. Questão de número 2, vamos ver se vamos precisar ler o texto. Ó, analise, questão de número 2, da Banca UFG Verbena, de 2024, bem recente. Vamos ver se vai precisar ler o texto ou não. Analise o destaque do é certo. Analise o destaque do é certo. Na educação, pode-se aplicar a IA para personalizar o ensino. Neste caso, a colocação pronominal trata-se de uma próclise, mesóclise, ênclise ou proposição livre. Vamos ver aqui no texto. Essa aí está bem fácil, para quem prestou atenção. Na educação, pode-se. Aqui é o verbo, aqui o pode é verbo, e o ser é pronome. Ele quer saber se esse pronome ele está em ênclise, em próclise, em mesóclise ou em ênclise. A, B, C ou letra D? Fala aí para mim, A, B, C ou D. Bem fácil também essa questão para quem prestou atenção na questão anterior. A, B, C ou D? Responda para mim no chat. A, B, C ou D? Responda para mim no chat. A, B, C ou D? Responda para mim no chat. Mais um segundinho para vocês. Mais um segundinho para vocês. Ó, o gabarito da questão correta é a letra C, ênclise. Não está depois do verbo, ó, verbo pode. Verbo pode aqui. Pode-se. Não está após o verbo, então é ênclise, minhas queridas. Se tivesse antes, se pode, aí seria próclise. Entendeu? Nesse caso aqui é ênclise. E a mesóclise é no meio do verbo. Como, por exemplo, em dar, se, ia. Bacana? Ó, em resumo, próclise, para vocês pegarem. O pronome vem antes do verbo. É comum em casos de palavras atrativas como negativos, advérbios, pronomes demonstrativos e etc. Mesóclise, o pronome se coloca no meio do verbo. Ó, o pronome vem antes do verbo. Aqui, por exemplo, se pode. O pronome se coloca no meio do verbo, ocorrendo apenas em verbos no futuro do presente. Dar, se, ia. No futuro do presente ou futuro do pretérito. E a ênclise, o pronome vem depois do verbo. Em pode-se. Aqui, ó. Não se pode. Se tivesse a palavra aqui, ó. Não se pode. O não é palavra negativa, é atrativa, ó. Palavra negativa. Aí seria uma próclise. Se tivesse uma mesóclise, em dar-se-ia, no meio do verbo, e a ênclise após o verbo. Professor Guilherme, como é que você sabe essas coisas?
Estudei português umas 30 vezes. Leia o texto. Meu desejo não se realizou. Poço dos desejos. O que você esperava de uma moedinha? O que você esperava por uma moedinha? Considere o uso da colocação pronominal no primeiro quadro. O uso da próclise ocorreu devido. Vamos ver aqui a próclise. Meu desejo não se realizou. Olha só aqui, ó, o pronome aqui. Pronome aqui. Pronome. O verbo aqui. Ele quer saber o que é essa palavra não, ó, basicamente. Ele quer saber o que é essa palavra não. Essa palavra não, ó. Considere o uso da colocação pronominal no primeiro quadro. O uso da próclise ocorreu devido ao advérbio de negação, não, a conjunção verbal no tempo do pretérito perfeito, realizou, ao pronome possessivo meu, ao substantivo masculino desejo, A, B, C ou D. Responda para mim no chat. Mastiguei essa questão para vocês. Vocês têm que acertar. A, B, C ou D. Essas vocês acertaram. Ao advérbio de negação, a atração da palavra negativa. Ó, meu desejo não se realizou. O não é uma palavra atrativa. Atrativa de quê? De próclise. De próclise. A palavra atrativa de próclise. Ó, próclise atrai para antes da palavra. Olha só, casos de palavras atrativas de próclise incluem palavras negativas como não e nunca, advérbios como sempre, aqui, talvez, pronomes definidos como alguém, ninguém, tudo, pronomes relativos como a palavra que, quem, onde, pronomes interrogativos como quem, qual, quando, conjunções subordinativas que, se, porquê e frases exclamativas optativas como me alegraram, que puxam os pronomes oblíquos apnos também, me, te, se, o, a, le, nos, vos, lhes, para antes do verbo, tá? Gabarito letra A. Gabarito letra A. Gente, superamos português, colocação pronominal. Foi bem fácil. As questões da banca UFG Verbena são bem tranquilas. Agora, as da Quadrix não são. Então, tem que estudar português, tá? Eu vou fazer o meu máximo aqui para poder te ajudar. Agora, vamos para educação básica, para a gente fechar nossa aula de hoje com a LDB, Lei 9.394, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, assunto muito cobrado, nas questões da banca Instituto Verbena UFG. Mas antes da gente começar essas questões aqui, eu quero só te mostrar uma coisinha aqui bem rapidinho. Vai ser 1 minuto. Ó, vai ser 1 minutinho. 1 minutinho. Ó. Para quem ainda não me segue, que é novo aqui, para quem é novo aqui, esse aqui é o meu Instagram, tá? Esse aqui é meu Instagram, Professor Guilherme SEDF, mentoria Professor Efetivo SEDF, mentoria SEDES e Valparaíso. Mais de 1.131 alunos impactados. Agora tem que mudar, né? Porque teve concurso aí da Ocidental, eu tenho que contabilizar os alunos impactados lá e aumentar isso aqui. Ó, aqui tenho depoimentos dos meus alunos aprovados no concurso de professor temporário. Temos aqui diversas questões que eu estou respondendo. Estou com um projeto de questões aqui maravilhoso para vocês. Ó. Você pode vir aqui e acompanhar as questões. Eu respondo as questões aqui. Eu faço aqui várias questões. O meu plano aqui é, em um mês, eu postar mais de 180 questões. Então, acompanhe lá o Instagram, é bem bacana. Eu vou postar a questão no grupo e a correção lá no Instagram. Olha só, o meu Instagram, assim, está muito iluminado, muito amado. Eu queria demonstrar para vocês aqui.
Queria demonstrar para vocês aqui algum dos depoimentos dos meus alunos. Ó, tô de pé quebrado, agora só me resta estudar. Bora, galera. A melhor rotina de estudos é com ele, professor Guilherme. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. A Cláudia Ferreira falou assim: estudar com a mentoria do prof. Guilherme é aprovação com certeza. Aula direto ao ponto, sem rodeios, é sucesso. A Caliandra falou assim: ama a didática do professor Guilherme, ele trabalha com guia de estudos que aborda todo o conteúdo do edital de forma bem dinâmica, vale muito investir. A dona Dina, que está na aula aqui de hoje, está na aula hoje, falou aqui: esse professor é muito top, a mentoria dele é maravilhosa, a gente realmente consegue estudar e revisar todo o edital em 30 dias com esse método. É verdade isso que ele fala sobre o método dele. A Roberta Portugal falou assim: melhor mentoria que já participei, você aprende a estudar de forma objetiva e direcionada para os concursos, professor dedicado, parabéns. E diversos outros, tá? São mais de 1000 depoimentos aqui no meu Instagram, dos alunos aprovados na PCDF, TSE, PUB, CAESB, CONAB, PF, todos para vagas para professores, técnico e analista em pedagogia. Professor Guilherme, você faz também aí para a parte de história, português, matemática? Sim, eu também trabalho com todas as outras matérias específicas, tá? Então, olha só, gente, deixa eu só passar aqui, é um minuto da propaganda, tá? Minuto da propaganda, e logo depois a gente vai finalizar a aula de hoje. Nós vamos finalizar a aula de hoje. Ó, hoje entraram 2 novos alunos na mentoria. 2 novos alunos na mentoria. Deixa eu ver quantos que tem aqui no grupo, porque eu vou contabilizando pela quantidade de gente que tem no grupo. Tá com 68 pessoas no grupo. 68 pessoas no grupo. Então, olha só, uma sou eu, né? Uma sou eu. Então, eu ainda tenho 3 vagas promocionais da promoção. Deixa eu ver o que está aparecendo aqui para vocês. Prefeito. Tenho 3 vagas promocionais ainda da promoção de Natal, inclusive a campanha, eu vou soltar no Instagram no final dessa aula. Eu vou pedir para vocês não saírem depois das questões de LDB, que eu vou pedir para vocês deixarem um comentário lá. Vou postar a campanha depois da aula aqui, tá? Ó, então, olha só. A mentoria para professor efetivo, eu vou colocar aqui professor efetivo. Por quê? Por quê? A mentoria para professor efetivo comigo, ela tem a duração de 12 meses. De 12 meses. Professor, mas a prova do Valparaíso, ela vai acontecer... Do Valparaíso, ela vai acontecer no dia 23 de março. A prova, o edital... Ai, meu Deus. A prova do edital da Secretaria de Educação tá para sair, o edital da SEDF. Mesmo depois que passarmos pelo Valparaíso e SEDF, a minha matrícula com o senhor vai continuar ativa? Vai sim. Nós vamos seguir para os próximos concursos, SEDES DF e os outros que forem aparecendo com vagas para técnico e analista pedagogo. Então, olha só, a mentoria para professor efetivo do Valparaíso e professor efetivo do DF é um acompanhamento individual e personalizado por 12 meses, em que você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que você viu hoje, aqui, ó, o guia de estudos que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado, pela Quadrix para a SEDF e pela UFG Verbena para o Valparaíso, e mais de 30 mil questões comentadas aqui dentro do Guia de Estudos. Temos as lives todas as segundas e quartas, em que eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, estudo da legislação, estudo por questões, e também aos sábados, às 9 horas da manhã. Teremos professores convidados de português, de redação e de raciocínio lógico. Além disso, a mentoria de questões com 10 aulas ao vivo, vai ter um aulão em dezembro e vai começar em janeiro, a mentoria de redação, tá? Então, olha só, mentoria professor efetivo, acompanhamento completo por 12 meses, acompanhamento, mais a mentoria de questões, que acontece ao vivo, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, mais a mentoria de questões, mais as técnicas de estudo, de revisão, estudo da legislação, estudo por simulados, e mais a mentoria de redação, gente, é muito completo, mais a mentoria de redação. O que vem a mentoria de redação? O e-book que você viu hoje com temas, escopo, modelos prontos, esqueleto de redação e folha de respostas, 10 aulas ao vivo e 10 redações corrigidas. Professor, qual é o valor dessa mentoria?
Olha, ela está saindo de R$ 1.500, ainda tenho 3 vagas disponíveis, por 12 vezes de R$ 107 no crédito, tá? No crédito. Daqui a pouco vai passar essas vagas aqui de R$ 1.500 por 12 vezes de 107 no crédito, ou R$ 1.000 à vista, R$ 1.000 à vista. Daqui a pouco vai passar essas 3 vagas, vai para 1.500, depois vai para 2.000 e vai escalando isso aí, porque a mentoria é maravilhosa, tem qualidade, tem público e nós já estamos com 67 alunos. O máximo que eu vou colocar de alunos aqui nessa mentoria é uns 100 alunos, 120 alunos. Embora a minha equipe, eu tenho uma média de 10 pessoas, eu realmente sou quem faço tudo. Eu que monto as aulas, eu que preparo, eu que guio as pessoas, eu que faço os atendimentos. Os meus alunos sabem o quanto eu tenho responsabilidade com os alunos. Então, aqui na minha mentoria, eu tô priorizando qualidade ao invés de quantidade. E qualidade tem preço. Então, olha só. Está saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de 107 no crédito, ou R$ 1.000 à vista, e você tem 14 dias de garantia, tá? Nesse período, caso você não goste da mentoria, por qualquer motivo, você só fala, professor Guilherme, não gostei, não me adaptei, eu devolvo o seu dinheiro sem problema nenhum, tá bom? Quem tiver interesse, essas 3 últimas vagas estão disponíveis e depois vai aumentar para 1.500. Não tem choro, não tem vela, é isso, gente. É como eu realmente consigo priorizar quem já está na mentoria, né? Eu não posso colocar muita gente aqui e deixar de atender com qualidade as pessoas que já estão na mentoria. É claro que você que entrar vai ser recebido com tapete vermelho também, né? Gente, vamos finalizar aqui a nossa aula de hoje, então, com as questões de LDB. Vamos lá. Assunto muito cobrado. Não saiam da aula depois das questões, porque eu vou lançar a campanha de Natal lá no Instagram e vou pedir o comentário de vocês, tá? Então, olha só, é o vídeo da campanha de Natal que eu gravei no shopping, tá? Assim, maravilhosa a campanha. Vamos lá, gente. A criação, questão de 2025, da UFG Verbena. A criação da Lei 11.645 de 2008 está relacionada com... Deixa eu só ver aqui do que trata essa lei, bem rapidinho. Que são muitas leis. 11.000, para te dar o spoiler, né? 4.000 de 2008. Vou te dar o spoiler. A Lei 11.645, de 10 de maio de 2008, torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Então, meio que já te dei a resposta. A criação da... Olha que questão fácil. A criação da Lei 11.645 de 2008 está relacionada com a defesa da hegemonia dos povos indígenas e afro-brasileiros nas narrativas nacionais. B, ampliação do estudo da cultura europeia como base principal da identidade nacional. C, o combate ao silenciamento dos afro-brasileiros e indígenas nas narrativas sociais. Ou D, a manutenção da segregação social presente nas narrativas histórica brasileira. Gabarito A, B, C ou D, um minutinho para você. Questão muito fácil. Questão muito, muito fácil. Muito, muito fácil. Todo mundo errou. Gente, o gabarito da questão é a letra C, tá? Gabarito da questão é a letra C. O combate ao silenciamento dos afro-brasileiros e indígenas nas narrativas nacionais. Vamos entender o porquê? Vamos entender o porquê, Realmente, gabarito letra C, tá? Gabarito letra C. Vamos entender o porquê, Tema central. A questão exige conhecimento sobre a Lei 11.645 de 2008, legislação fundamental, tá vendo que não é porque você não conhece o conteúdo, é experiência em questão, vocês todos conheciam o conteúdo, não tinham experiência em questão. Dessa banca, não me entenda mal. A questão,
A questão exige conhecimento, a minha mesa aqui parece que travou. A questão exige conhecimento, voltou. A questão exige conhecimento sobre a Lei 11.645 de 2008, legislação fundamental para a educação brasileira. Ela trata da inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos escolares, tema altamente relevante para concurso da área de pedagogia e legislação educacional. Resumo teórico. A Lei 11.645 de 2008 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, tornando obrigatório o ensino da história e cultura dos povos indígenas e afro-brasileiros em todas as escolas, públicas e privadas, do ensino fundamental e médio. Essa lei amplia a Lei 10.639 de 2003, que já previa a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, incluindo agora também os povos indígenas. Seu objetivo principal é combater o apagamento histórico e o silenciamento dessas populações das narrativas oficiais, promovendo uma educação mais justa, plural e representativa na diversidade brasileira. LDB, artigo 26A e Lei 11.645 de 2008. Obrigatório para quem errou, ou seja, todo mundo, ler o artigo 26A da LDB e a Lei 11.645 de 2008, que é uma lei bem pequenininha. Justificativa correta, tá? Letra C, expressa o propósito da lei. Enfrentar, qual é o propósito da Lei 11.645 de 2008? Enfrentar o silenciamento histórico e garantir a presença de afro-brasileiros e indígenas nos conteúdos escolares, valorizando suas culturas e contribuições. Vamos entender por que a questão A está errada? Vamos entender a questão que vocês marcaram, a letra A? A letra A está errada porque ela fala hegemonia desses povos, o que não é o objetivo da lei. Ela busca inclusão e não substituição ou supremacia de narrativas. Corrigir as outras demais. Estratégia de interpretação para você. Atenção a palavras-chave como silenciamento, hegemonia, segregação. Essas palavras estão sempre caindo em prova. Fique atento a pegadinhas. A lei não busca hegemonia de grupos, nem manutenção de exclusões, mas sim inclusão. Inclusão e valorização de identidades antes marginalizadas. Bacana, gabarito letra C. Questão de número 2. 2025 também, bem recente, de acordo com o inciso 10º, com o inciso 10º do artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 96, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de vaga. A, na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Seria a letra B. Na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia que completar 7 anos de idade. C, nas creches dependentes da localidade para toda criança a partir do nascimento. Ou D, na instituição pública ou privada para criança em situação de vulnerabilidade. A, B, C ou D, questão de número 2, responda para mim no chat. A, B, C ou D, questão de número 2, responda para mim no chat. Mais um instante aí para vocês. A, B, C ou D, responda para mim no chat. O gabarito da questão é letra A, tá? Letra A, na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que ela completar 4 anos de idade. Eu corrigi aqui as demais questões para você pode dar uma olhada em casa, mas vamos dar uma olhada aqui, no tema central da questão. Essa questão aborda o direito à vaga escolar da educação infantil e ensino fundamental, conforme a LDB, especificamente o que diz o inciso 10º, do artigo 4º. É fundamental saber as idades e etapas obrigatórias em que o Estado deve garantir a vaga em escolas públicas próximas à residência do aluno. Olha só,
A LDB determina que o Estado tem o dever de garantir o acesso à escola pública e gratuita a todas as crianças a partir de 4 anos de idade, em instituições de educação infantil, pré-escola ou ensino fundamental, preferencialmente próximo à residência do aluno. Esse direito está registrado no artigo 4º, inciso 10 da lei da LDB, que diz assim, ó, o dever do Estado, olha o inciso 10º da LDB, o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência da criança a partir dos 4 anos de idade. Então, aí, gabarito letra A, ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. A educação é central no combate ao racismo, tanto que o debate sobre diversidade étnico-racial é contemplado na LDB, ao destacar as contribuições das diretrizes culturais e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígenas, africanas e europeias, são objetivos do ensino da disciplina de antropologia, sociologia intercultural, história do Brasil ou cultura de identidades. A, B, C ou D? A, B, C ou D? Responda para mim no chat. A, B, C ou D? Responda para mim no chat. Você se sente perdida ou ainda não? Vou postar a campanha agora lá no Instagram. Aí no finalzinho eu vou mandar para vocês aqui. Ficou linda, gente. A campanha de Natal tá lindíssima. A, B, C ou D? Vamos corrigir a questão? Depois eu termino de postar isso aqui, ó. O gabarito da questão é letra C, tá? Letra C, história do Brasil. História do Brasil. Vamos entender aqui o porquê, ó. História do Brasil, letra C. Então, ó, tema central da questão. Essa questão aborda um ponto fundamental na legislação educacional brasileira, a inclusão da diversidade étnico-racial no currículo escolar, em especial, trata-se do ensino das matrizes indígenas, africanas e europeias na Constituição do povo brasileiro, que está diretamente relacionado à disciplina de História do Brasil. A LDB, especialmente após a promulgação da Lei 10.639 de 2003 e da Lei 11.645 de 2008, determina a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas, segundo o artigo 26A. Segundo o artigo, qual é o artigo? 26A da LDB. O conteúdo deve abordar, entre outros temas, a contribuição das diferentes culturas e etnias na formação do povo brasileiro, sendo parte integrante da disciplina de História do Brasil. Tá? A justificativa da alternativa correta, a História do Brasil, é a única que corresponde exatamente ao previsto na lei LDB, que as contribuições das matrizes indígenas, africanas e europeias devem ser ensinadas no contexto da história do Brasil, promovendo o reconhecimento e a valorização da diversidade étnico-racial do país. Essa abordagem é essencial para o combate ao racismo e a formação de uma sociedade mais justa e plural. Aí eu corrigi aqui as demais questões para vocês e deixei aqui o gabarito letra C, você pode ver o material que eu mandei lá no grupo. Questão 4, penúltima questão. Segundo a LDB e Base da Educação Nacional, em seu artigo 66, a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á. O que é esse far-se-á aqui? Vamos aproveitar. Joguem aí para mim esse far-se-á aqui. Depois eu vou voltar a ler a questão toda de novo. Esse far-se-á é uma próclise, uma mesóclise ou uma ênclise? É o quê? Escreva aí para mim no chat.
Um minutinho para vocês. É uma mesóclise, tá? É uma mesóclise. Segundo a lei, a LDB, segundo a LDB, em seu artigo 66, a preparação para o exercício do magistério superior, face a mesóclise, em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado, sendo admitido o notório saber para suprir a exigência de título acadêmico, desde que reconhecido por instituição de ensino superior com um conceito maior do que ou igual a 5, universidade com curso de mestrado em área afim, universidade com curso de doutorado em área afim ou instituição de ensino superior pública. Responda para mim no chat, A, B, C ou D. Gabarito A, B, C ou D? Questão em tela. Questão em tela, gabarito A, B, C ou D? Responda para mim no chat. Um minutinho para vocês. O gabarito correto é a letra C, tá? O gabarito correto é letra C, universidade com curso de doutorado em área afim. Gabarito letra C. Olha só, para resolver a questão sobre a lei, para resolver a questão sobre a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, LDB, especificamente o artigo 66, é fundamental entender como se dá esse se dá aqui, agora eu quero fazer questões de português. Esse se dá aqui é o quê, gente? É a próclise ou a ênclise? Ó, aqui é o verbo e aqui é o pronome. É próclise ou ênclise? Coloca aí, P ou E? P ou E no chat. P ou E no chat. P ou E. Agora toda oportunidade eu vou ensinar para vocês um pouquinho disso aí. Até a gente pegar juntos. P ou E. Gente, é P, né? Ó, próclise. A palavra como aqui foi atrativa, tá? A palavra como foi atrativa. É próclise. Então, olha só. Para resolver a questão, a questão sobre a LDB, especificamente o artigo 66, é fundamental entender como se dá a preparação para o magistério superior no Brasil. Olha só, o artigo 66 diz o seguinte: a LDB estabelece a formação para o magistério superior, deve ocorrer em nível de pós-graduação, com ênfase em programas de mestrado e doutorado. Além disso, menciona que é possível que o notório saber de um indivíduo, desde que reconhecido por uma entidade competente, possa substituir o título formal de pós-graduação. Aí eu corrigi as demais questões para vocês, tá? Gabarito letra C. Nossa última questão, mas não é para sair, porque eu vou postar agora a campanha de Natal e eu vou mandar o link para vocês comentarem se vocês gostaram da aula e o que vocês acharam da mentoria. É para me ajudar o prof, né? Porque aqui, ó, 1h30 com você, eu vou querer o comentário lá na campanha de Natal. Vamos lá. Vamos lá. Questão de 2024, atual, gente. A Lei 14.191 de 2021 altera a LDB. Para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos,
entendida como a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais Libras como primeira língua e em português escrito como segunda língua em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos. Para educando surdos, surdos cegos com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou outras deficiências associativas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. A oferta de educação bilíngue de surdos terá início aos 0 ano na educação infantil, aos 4 anos na pré-escola, aos 6 anos no ensino fundamental ou aos 15 anos no ensino médio. A, B, C ou D, responda para mim no chat. Campanha postada. Vamos ver aqui qual é a alternativa correta, ó. A alternativa correta é gabarito letra A, gabarito letra A, ao 0 ano na educação infantil. A Rose falou assim, professor, tem como mandar uma lista com palavras atrativas? Tem, mando. Só me pedir lá no WhatsApp. Rose, você é aluna da mentoria, você pode tudo. Só falar assim, professor, me manda uma lista com palavras atrativas. Eu te mando na hora, lá no WhatsApp. Gente, ó, aos 0 anos na educação infantil. Comentário, vamos analisar a questão a questão sobre a Lei 14.191, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, para incluir a modalidade de educação bilíngue de surdos. Tema central, a questão aborda a educação bilíngue de surdos, uma modalidade que utiliza a língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua e português escrito como segunda língua, conforme descrito na Lei 14.191 de 2021. Resumo teórico, a educação bilíngue de surdos é uma política educacional que visa garantir o direito à educação dos surdos cegos, com deficiência auditiva, entre outros, em um ambiente que respeite a sua identidade linguística. Essa abordagem é garantida desde a primeira infância, refletindo o compromisso com a inclusão desde os primeiros anos de vida. Justificativa, a alternativa é a correta, pois a oferta, a educação bilíngue de surdos deve iniciar ao 0 ano na educação infantil. Isso fundamenta aí o artigo 66A da LDB, que destaca a importância da introdução dessa modalidade desde a primeira infância, garantindo acessibilidade e desenvolvimento pleno desde o início da vida escolar. Corrigir as demais alternativas, você pode ver em casa, gabarito letra A. Agora eu quero mostrar o que eu mais queria mostrar para vocês desde o início da aula, gente, que eu preparei com muito carinho, muito carinho. Não sei se vai dar para ouvir, vamos tentar. Vamos ver se vai dar para ouvir. Alguém me diz aí se dá para ouvir, ó. Acabou de sair a minha campanha de Natal, que tá linda. Tá linda. Dá para ouvir ou não? Respondam aí para mim no chat se dá para ouvir ou não. Estão falando que não dá para ouvir. Então, gente, ó, como que vocês vão ouvir? Como que vocês vão ouvir? Eu vou mandar o link para vocês lá no grupo agora. Vou mandar o link para vocês lá no grupo agora. E vocês vão assistir aí. Não é para sair ainda, tá? Vão assistir no WhatsApp, lá no Instagram, ó, mandei, ó, campanha de Natal. Vou mandar agora, ó. Deixa eu postar lá. Campanha de Natal. O que eu quero que você faça? Que você deixe um comentário sobre como foi a aula de hoje. E para quem já é aluno da mentoria, eu quero que você vá além. Que você fale a sua experiência na mentoria para as próximas pessoas que vão me acompanhar lá na campanha de Natal no Instagram. Você que só me conhece de hoje vai falar a sua experiência na aula. E você que é meu aluno vai deixar um feedback aí de como é a sua experiência na mentoria. Eu estou de olho. Quem deixar um comentário, os comentários que eu mais gostar,
vai levar uma redação de bônus lá da mentoria de redação, uma correção de bônus, comentário que eu mais gostar. 1 ou 2 comentários que eu mais gostar. Mandei agora, ó, campanha de Natal. Acabou de sair a campanha de Natal, tá linda. Tá linda a campanha de Natal. Vamos lá agora mesmo conferir. Deixa eu ver se já tá aqui no grupo. Saiu a campanha de Natal. Confira agora mesmo. Gente, deixa um comentário maravilhoso pro prof de vocês, porque eu fiz com muito carinho. Fiz com muito carinho. E vai ser muito bom para o meu engajamento você deixar o seu carinho lá. Tô de olho lá em quem tá deixando o comentário, tá? Saiu a campanha de Natal. Tava muito ansioso, tava esperando a aula de hoje para soltar a campanha de Natal junto com vocês, gente. Tava esperando a aula de hoje para fazer a liberação da campanha de Natal junto com vocês. Para vocês verem como vocês são especiais para mim. Muito especiais. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Tem alguma crítica para fazer? Alguém tem alguma coisa para falar? Gente, eu queria agradecer imensamente aí pelo seu tempo, por você estar aqui hoje. Na quarta-feira, às 20 horas, a gente se encontra novamente. Nós vamos lá buscar o seu melhor resultado, viu? Eu quero agradecer imensamente hoje a participação da Fátima Cruxem e da Socorro Cruxem, que foram alunas convidadas. Eu quero dar as boas-vindas aí para a Jéssica Carvalho, que voltou recentemente para a mentoria, para a Vanessa, que voltou da mentoria, a dona Arlete, que é veterana, a dona Dina, a dona Elaine também, acredito que já é minha aluna veterana, a Flávia Pires, a maravilhosa, Ivonete, maravilhosa. Um beijo também para Raquel e Raquel Lima. Acredito que uma dessas Raquéis aqui são minhas alunas. E a Rosenice também, que já é uma maravilhosa, que está comigo já tem um tempinho também, acho que já vai fazer uns 2 meses. Gente, muito obrigado pelo seu tempo. Na quarta-feira vai ser voltado. Na verdade, vocês que têm que decidir. Vocês querem que na quarta-feira eu volte para a CDF? Né? CDF eu já estou indo para o dia 15. Ou vocês querem que eu vá para o dia 3 do Valparaíso, na quarta-feira? Escrevam aqui para mim no chat, principalmente quem é aluno. O que vocês acham? Me dá aí uma ideia, eu estou decidindo. Vocês querem continuar na pegada também do Valparaíso, ou eu continuo a secretaria? É o que vocês mandarem, né? Vocês é que mandam. Vocês é que mandam. Vocês é que mandam. Gente, então é isso. Eu vou fazer uma enquete lá no grupo dos alunos. Vou esperar a dona Fátima entrar, que a dona Fátima vai entrar para a mentoria, né, dona Fátima? E aí eu vou lançar amanhã lá a enquete para ver se a gente, na quarta, o Valparaíso vem primeiro, ó, os alunos já estão decidindo, o Valparaíso vem primeiro. Dá para a gente fechar esse Valparaíso assim, ó, a gente pegar 3 encontros por semana, no sábado dá para colocar 2 dias, ó, 2 dias. 2 dias. Então, em 3 semanas a gente fecha o Valparaíso, primeira volta. Ainda em dezembro. Em janeiro a gente já está na segunda volta. Vocês dando aula para os alunos de janeiro. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração de vocês. A gente se vê na quarta-feira e todos os dias lá no WhatsApp. Um beijo, um abraço. Até lá. Tchau, tchau.